diz ser evangélico, mas não são. São pessoas que foi lá, se batizou, obteve um conhecimento de Deus, da verdade, mas a pessoa ainda não se converteu. A verdade é essa, a pessoa não se converteu, não se convenceu do seu chamado mediante a Deus. São pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que jogam, pessoas que pratica, é infiel à sua esposa, tem 5, 10 amantes, como eu tenho falado mediante esse canal. São pessoas que usam e abusam. Mas nós temos que ficar em paz, em comunhão. Nós temos o nosso dever como evangelista, o dever do pastor, do bispo, do missionário, do reverendo, não é fazer julgamento, é dobrar o joelho e orar em favor dessas pessoas. Porque existe uma casca de demônio que não sai da vida da pessoa. Existe aqueles cristãos, aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, que ele já está ali 10 anos, 20 anos, mas ele está como tivesse servindo um Deus de Abaal. A vida não muda, só anda queixando, lamentando. Mas a minha vida não muda. Ele acha que Deus... Ele tem achado que Deus, ele tem culpa, que Deus é o culpado. Aonde que ele vem escandalizando o povo da igreja, onde ele se torna um escândalo, se colocando diante do templo, diante a multidão de fiéis, e lamentando e queixando, e essas pessoas, como canal de maldição, ele começa a querer desviar o pensamento daqueles, porque não vai ali para dá-lo ele não dá um testemunho de vida à sua vida. A nossa vida começa de casa. Nós temos que dar um bom testemunho, não é? Não mentir, andar na verdade, viver a verdade, vir falar a verdade, e não beber, não fumar, não ser fiel à sua esposa, custa o que custar. Porque todos nós temos problema, atravessamos problema de família, meu amigo. Mas Deus, ele faz isso porque ele quer constar na relação do livro da vida. O seu nome, que foi escrito com letra de caneta de sangue, foi levado pelo anjo naquele dia que você foi batizado. Então o seu nome está lá, não vai sair. Porque naquele dia você vai ser chamado para podê-lo, prestá-lo conta diante o juízo, vai ser o juízo final, aonde que hoje Jesus ele te dá a plena liberdade de espaço na sua vida individual, de você vir tomar uma decisão cabível e administrativa, poder se arrepender de tudo aquilo que você já cometeu, de tudo aquilo que você venha fazer, destampado debaixo dos olhos de Deus. Você já cometeu tanto erro mediante o seu pastor, mediante o seu bispo, mediante de você. Meu pai é pastor, meu pai é missionário, meu pai é evangelista, meu pai é um homem de Deus, nasceu, foi criado, conviveu dentro da igreja. E você estava ali. Mas você estava ali até um certo momento, chegou um certo momento que você se tornou rapaz ou moça, e você hoje anda no meio dentro do templo, no meio da irmandade, enganando, mentindo, até para o seu pai, o seu pai que tem sido pastor, você tem mentido. Seu pai acha que você tem sido um homem de Deus, de cima do altar, aonde você vem tocando com uma guitarra, com um violão, aonde você vem ocupando um instrumento ali, é um músico, faz parte do louvor, tem sido um levita. Então as pessoas que olham e vê, acham que você é um santo, você é um santinho. Puxa, é filho do pastor, olha lá. Não é? Mas as coisas não têm sido assim. Eu conheço um caso semelhante a esse, que eu fui convidado a pregar numa igreja. Quando chegou nessa igreja, eu não sabia de nada, estava inocentemente.
Mas eu, olhando lá de cima do púlpito, Deus havia me revelado, a igreja estava tomada, estava cheia. Eu não vou citar o nome da igreja, eu não vou citar o nome do pastor. Aliás, eu posso até vim citar sim o nome do pastor, porque eu não tenho o que esconder de uma sociedade e que muitas vezes está vivendo, passando uma situação como essa. Então, lá de cima do púlpito, quando Deus me deu a oportunidade, e antes de eu abrir a Bíblia para poder pregoá-lo, mandando uma mensagem de fé, de salvação, de libertação, de bênção, então Deus havia me revelado, no meio de uma multidão, um moço que estava no último banco sentado, insinuando coisas que não deve para alguém da mocidade. Então eu não sabia de nada, e Deus me apontou. Antes de eu ir lá pregar o evangelho, 2 dias antes, Deus havia me revelado em sonho que esse irmão estava em cima do púlpito, e realmente consta que ele foi um levita. Um levita, olha só, presta bem atenção naquilo que eu estou falando com você. Talvez pode servir, meu amigo, minha amiga, não estou aqui falando coisa com coisa, talvez pode vir servir para você. Talvez quem não sabe que eu estou falando com você, que está vivendo esse caos, essa situação aí. Então, essa pessoa foi um levita. Subi em cima do altar, o pai dele sendo pastor, uma família abençoada, mas só que ele não tinha cuidado com as coisas de Deus, estava levando as coisas de Deus como nada tivesse acontecendo. Então Deus me revelou, ele, não era ele, através dele eu vi um demônio com violão. Aí quando eu avistei que era um demônio que estava no altar tocando, eu falei, gente, é um demônio que está aí, é o diabo, é ele. Naquele momento ele desceu do altar correndo no meio da igreja e saiu da porta fora. E quando foi 2 dias depois, eu estive lá pregando e Deus havia me revelado o filho do pastor que estava vivendo uma vida irregular no pecado. E eu falei, não pensa você que você é filho do pastor, que você vai fazer o que você quer. Você tem que respeitar a casa de Deus, porque nós estamos dentro da casa de Deus. Então Deus havia me revelado coisa absurda, que ele estava em pecado, cometendo adultério, que ele estava mexendo com coisa errada, com entorpecente, com droga, estava sendo usuário de droga. E eu chamei a atenção dele, porque Deus havia revelado, Deus havia permitido que eu chamasse a atenção, então foi dentro desse sistema. Foi aí que Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Então foi revelado aquilo que estava engavetado, aquilo que estava incubado, aquilo que estava arquivado ali dentro do templo. Então Deus não deixou passar em vão. Quando terminou a reunião, que o pastor havia terminado a reunião, o pastor não gostou, porque eu mandei um recado. E eu falei, cuidado, Deus está dando a oportunidade hoje, porque amanhã pode ser tarde. Então, quando terminou a reunião, chegou muita gente do templo, da igreja, membro da igreja, desse pastor chamado Pastor Armando, aonde que o pai tem sido um canal de bênção. E o pai não havia gostado, porque eu revelei a verdade. Eu não revelei, eu havia falado aquilo que Deus havia revelado, porque quem revela é Deus. E naquele exato momento, os irmãos me perguntou, ô irmão, evangelista, você sabia da vida do irmão? Você sabia de alguma coisa? Eu falei, não, eu sou realmente inocentemente, eu não sabia de nada. Mas por que, irmão?
Não, porque realmente está acontecendo tudo isso que o irmão havia revelado diante do púlpito, naquele exato momento quando o irmão estava pregoando a palavra de Deus. Deus revelou ao irmão tudo, como o irmão soubesse de tudo. Então, quando se passou 2 semanas depois, uma pessoa foi lá e matou o filho do pastor dentro da casa, na porta da casa do pastor. E o filho, não é? Morreu daquele jeito. Por quê? Ele ouviu o recado aonde Deus pôde ter me usado, mas ele não se arrependeu e continuou no erro. 2 semanas depois, o traficante foi lá e matou o filho do pastor na porta da casa dele. O pai, vendo aquela cena, o pai ficou revoltado, mas fazer o quê? Amém? Então eu estou falando isso, meu amigo, minha amiga, que você possa ir, talvez ter um filho, fica de olho, observa, chame a atenção, não deixe ele fazer o que ele quer, não é? Se for de maior, ele pega o caminho dele, o rumo dele e vai viver a vida dele. Deixe ele sofrer no mundo, bater a cabeça. Um dia, através do sofrimento, ele vai se converter. Muitas vezes você é pai e você está passando a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. E muitas vezes não é bem assim que você vai conseguir mudar a situação do seu filho. Falando a verdade, vivendo a verdade, andando na verdade. Você não pode aceitar coisa errada dentro da sua casa. Eu toda a vida, eu também sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho as minhas filhas, mas eu nunca aceitei coisa errada dentro da minha casa. E quando eu vejo coisa errada dentro da minha família, eu chamo, converso, eu falo, peço a Deus o livramento do laço de morte, porque o diabo está atento. Ele quer levar um, quer levar o outro, ele quer levar a alma, a vida do seu filho, da sua filha. Então nós temos, como evangelista, lutar em favor da nossa casa, da nossa esposa, dos nossos filhos, das filhas, dos netos, das pessoas que convivem, irmão, irmã, pessoa da família que convive junto conosco. Temos que lutar. A nossa luta não acaba aqui, ela continua, porque Jesus teve luta. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi rejeitado, ele foi pego, ele foi espanqueado, bofeteado, escarrado, humilhado. Jesus foi pego, colocado sobre a cruz. No último momento da sua vida, ele falava lá de cima do pé daquela cruz: Pai, faça de mim esse cálice. Pai, tudo está consumado. Pai, perdoa que não sabe o que faz.